Fala galera, eu sou o professor Hugo Lira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre função afim. Vamos trabalhar o conceito, a definição de função. Vamos fazer alguns exercícios trabalhando a interpretação da função afim, né, a função do primeiro grau. Vamos calcular a f de x e tudo mais, o valor de x, beleza? Entre outros conceitos. E aí, tá a fim de aprender sobre função afim? Vem comigo que no caminho eu te explico. Vamos lá. Função afim. Uma função afim nada mais é do que uma função polinomial de primeiro grau. Ou seja, o que é uma função polinomial de primeiro grau? É uma função onde no seu x você vai ter o expoente 1. Aqui, ó, você vai ter o 1zinho em cima do x, que também é chamado, né, o pessoal também costuma chamar de função do primeiro grau. Por que função do primeiro grau? Porque você tem apenas uma raiz. Você encontra o valor do x somente x igual a um determinado número. Então aqui, ó, geralmente ela vem escrita dessa forma: f de x igual a ax mais b, onde o a é o termo que acompanha o x e b, então o termo que acompanha o x eu chamo de a. E o termo que a gente fala que é o termo independente, a gente chama de b. Termo que fica lá sozinho, seria só um número sozinho. Então, repare aqui, ó, a primeira função, a segunda e a terceira, todas elas, o expoente é 1 aqui, ó, 1 e 1, beleza? Então, todas essas três aí são funções do primeiro grau. Apaguei aqui, pronto. A quarta, você fala assim, Hugo, e essa quarta aqui não é uma função? É uma função sim, só que por ela ter o 2zinho aqui em cima, olha aqui, ó, 2x ao quadrado, ela é uma função quadrática, uma função lá do segundo grau, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar hoje é aprender a calcular, a desenvolver essas questões aqui com uma raiz, com a equação lá, com o expoente de grau 1, beleza? Então, aqui, ó, só para a gente tirar a dúvida aqui, 3x mais 2, quem é o a? O a aqui, ó, o a é 3 e o b é 12, independente da posição. Se o a estiver junto com o termo que estiver junto com o x é o a, e o termo que estiver sozinho é o b. Aqui, ó, o a, ó, vale 4, e o b vale menos 16. Aqui tá trocado, cuidado nessa hora, hein? Aqui, ó, para você não falar que o a vale 49, não. Aqui, o a vale menos 7, porque é menos 7x. E o b, até trocar de cor aqui, ó, e o b vale 49, beleza? Então, aqui eu vou riscar essa última aqui, porque ela não é uma equação do primeiro grau. E agora, nós vamos ver alguns exemplos aí na prática, como é que a gente trabalha a interpretação dessa equação do primeiro grau. Vamos lá? Vamos lá. Presta atenção aqui nesse primeiro exemplo. A questão diz o seguinte: em dias de jogos de futebol, um vendedor ambulante vende cachorros quentes ao preço de R$ 3,50 a unidade. Ele deixa uma tabela exposta para que os clientes saibam quanto deverão pagar, dependendo da quantidade de cachorros quentes consumidos. Com essa tabela, o cliente que consumir até 8 cachorros quentes não precisa fazer cálculo neles. Os clientes não precisam lá fazer os cálculos, usar a calculadora, enfim. Você tem a tabelinha aqui simples. Um cachorro quente custa R$ 3,50. 2 cachorros quentes custam R$ 7,00 e por aí vai. Repare que aqui, ó, eu botei de vermelhinho, ó, o Q, que é a quantidade de cachorros quentes, e P, o preço. Então, vamos analisar aqui o que a questão vai pedir para a gente. Guarda aí, um cachorro-quente custa R$ 3,50. 6 cachorro-quentes, R$ 21,00. 7 cachorros-quentes, R$ 24,50. 8 cachorro-quentes, R$ 28,00. Vamos lá ver o que a questão está pedindo. Letra A. O vendedor decidiu ampliar sua tabela inserindo até 12 cachorros-quentes. Quais são esses preços? Bom, simplesinho aqui a questão para a gente resolver. Se um cachorro quente
vou botar CQ, cachorro-quente, é igual a 3,50. Se ele quer saber o preço de 12 cachorros-quentes, basta você fazer 12 vezes 3,50. Isso daqui, ó, vezes, tá? Que é a vírgula do 3,50. Isso aqui, 12 vezes 3,50 vai ser igual a R$ 31,50, beleza? Então, tá aí a resposta. Letra B. Quais são as grandezas envolvidas nessa situação? Bom, quais são as grandezas? O que você tem de valores aí? Você tem lá, lembra lá que eu circulei? O Q, que é a quantidade de cachorros-quentes, e o Q? E o P, que é o preço de cada cachorro-quente. Vamos ver onde é que isso vai entrar para a gente. Letra C. Pode-se dizer que o preço total pago depende da quantidade de cachorros-quentes vendidos? Pô, molezinha, né? Sim. Ó, sim. Então, se eu compro 2 cachorros-quentes, eu vou pagar um valor diferente do que se eu comprasse 3 cachorros-quentes. E por aí vai. Se chamarmos, letra D, se chamarmos de P, o preço total pago, que era para estar um G, o preço total pago em reais e de que a quantidade de cachorros-quentes vendidos, qual a expressão relaciona P e Q? Bom, se P é o preço que ele pagou, então P vai ser igual. Se eu compro 5 cachorros-quentes, eu vou fazer 3,50 vezes X. Beleza? Então, tá aqui a minha função. Tá aqui a minha relação de P e Q. Eu botei X, mas eu posso botar Q, né? Como ele está falando para usar o Q, eu vou apagar aqui e vou botar o Q. Vou botar o Qzinho, tá? Só para... Mas você poderia também utilizar o X. A gente tem o costume de usar o X. Então, 3,50 vezes Q. Volta aqui na letra A. Olha aqui, ó. O que nós fizemos? 3,50 vezes Q. O Q aqui era quanto? 12. Então, eu fiz 3,50 vezes 12, que deu o quê? 31,50. Então, esse aqui, ó, é o valor do meu P. É o preço que eu paguei. Dá uma olhadinha no segundo exemplo. Vamos lá. Exemplo número 2. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui no exemplo 2. O preço de aluguel de uma van é composto de uma taxa de R$ 250 mais R$ 5 por quilômetro percorrido. Usando D para representar a distância percorrida em quilômetros e P para representar o preço do aluguel em reais, responda. Letra A. Qual é a relação que fornece P em função de D? Então, P é o valor do preço e D é o valor da distância, né? Lá os quilômetros que a pessoa vai percorrer com essa van ao alugar essa van. Bom, aluguei a van, fui lá na empresa, aluguei a van. Eu já vou pagar R$ 250, independente de qualquer coisa. Ah, eu não quero mais. No momento que eu aluguei, não andei com a van, eu já vou pagar R$ 250. Se eu andar 5 quilômetros, o que eu vou pagar? Eu vou pagar mais o valor de cada quilômetro, que é 5 vezes, aqui ele botou para chamar de D, 5 vezes D. Portanto, a minha função, o preço que eu vou pagar, vai ser o quê? P 250 mais 5 vezes D. Só para a gente voltar lá ao conceito, o A é 5 e o B, que é o termo independente, vale 250. Dá uma olhadinha no que ele está te pedindo na letra B. Se forem percorridos 150 quilômetros, qual será o preço do aluguel? Então, ele quer o valor do preço, ele quer o P. Então, se você anda 150 quilômetros, você bota o 150 no lugar aqui do seu Dzinho. Então, o preço que você vai pagar, ó, vai ser 250, que já é o valor do aluguel, mais 5 vezes 150. O valor do seu preço, que você vai pagar,
150 vezes 5, 750. Então, você vai ter 250 mais 750, 800, 900, 1.000. Você vai pagar um valor de R$1.000 pelo aluguel dessa van. Então, os R$750 vai ser o valor que você vai pagar por percorrer com a van, a quilometragem lá de 150 quilômetros. Mais o valor lá da taxa lá, R$250. Dá uma olhadinha na letra C. E se for pago R$600, quantos quilômetros eu consigo percorrer? Então, agora ele te dá o P, ele te dá o preço. Então, ó, eu vou ter isso aqui, ó, 600 vai estar do seu lado esquerdo. Isso é igual a taxa, 250, mais 5 vezes D. Muita atenção na hora de você resolver isso daqui, tá bom? Olha aqui, ó, o 250 está somando, ele tem que ir para o lado de lá, subtraindo. Então, ó, 600 menos 250 igual a 5D. Se você tiver alguma dúvida aí com relação a esse tipo de operação, dá uma olhadinha na videoaula de equação do primeiro grau, que tem vários exemplos desse daqui, para não ficar dúvida nenhuma, tá bom? Aí tem uns exemplos lá, tem tudo bonitinho lá, dá uma olhadinha aí na videoaula aí de equação do primeiro grau aqui do nosso canal. Então, fazendo a continha aqui, ó, 600 menos 250, 350. 350 igual a 5D. O D está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, você tem que 350 divididos por 5. Opa, vou botar o branco aqui só para sobressair aqui embaixo. 5 igual a D. Qual é o valor do seu D? Portanto, o D vale 70 quilômetros. Então, se eu pago R$600, eu vou percorrer 70 quilômetros. Faz um pouco de sentido, né? Tem um pouco de lógica, porque com R$1.000 eu vou percorrer 150 quilômetros. Então, se eu pago aqui, ó, 70 quilômetros, eu vou pagar um pouquinho menos, eu pago R$600. Beleza? Então, vamos lá no próximo exemplo. Dá uma olhadinha aqui. Vem comigo. Exemplo 3. Um táxi começa uma corrida com um taxímetro a R$4. Cada quilômetro rodado custa R$1,50. Se no final de uma corrida o passageiro pagou R$37, qual foi a quantidade de quilômetros que ele percorreu? Bom, então ele te dá o valor da bandeirada, é igual o exemplo lá da van. Como é que funcionava a van? Você tinha um valor do aluguel, aqui no caso é a nossa bandeirada, né, do taxímetro, mais o valor de cada quilômetro. E ele te dá lá o total. Então, a gente consegue calcular o valor da distância percorrida. Então, vou usar as mesmas variáveis. P, deixa eu pegar aqui, vou fazer de vermelho. P igual, qual é o valor do taxímetro? R$4. Ao entrar no carro, no táxi, você já paga R$4. Mais R$1,50 vezes D, que é a distância que você vai percorrer. Bandeirada baratinha essa daqui, né? Hoje tá um pouquinho mais caro do que isso, né? Então, R$4 mais R$1,50 vezes D, que é o valor de cada quilômetro. Se você percorre 30 quilômetros, você multiplica R$1,50 vezes 30 e soma com os 4. Aqui ele me dá o valor que o passageiro pagou, então tá aqui, ó, no lugar do preço. 37 igual a 4 mais R$1,50 vezes D. O 4 está aqui, vou jogar o 4 para lá, subtraindo. 37 menos 4 igual a R$1,50 vezes D. 37 menos 4, continha rápida de fazer, 33. 33 igual a R$1,50 vezes D. R$1,50 que o preço da distância está multiplicando, vai para lá dividindo. 33 dividido por R$1,50 igual a D. Portanto, qual é o valor de a quantidade de quilômetros aí que ele percorreu? 33 dividido por R$1,50 vai resultar em 22 quilômetros. A alternativa, a letra D de dado, beleza?
Agora vamos para o quarto exemplo, que é onde nós vamos trabalhar o seguinte. Nós vamos trabalhar a f de x e o valor do x. Vamos lá trabalhar para a gente descobrir os valores das nossas raízes. Vamos lá? Olha esse exemplo 4 aqui. O exemplo é um pouquinho diferente, porque aqui você não tem uma questão teórica. Ele te dá uma função e pede para você calcular a f de 1, a f de 2, a f de menos 3, a f de x igual a 1, f de x igual a 0 e a f de 0. Presta atenção nesse detalhe aqui. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre domínio das funções, domínio, contradomínio, imagem. Aí a gente vai ver a nomenclatura lá certinha do x, da função pertencendo aos reais e tudo mais. Então, só dê a nomenclatura mesmo, a definição, 2x menos 3. f de 1. Repare aqui, ó, que ele pede para você calcular a f de 1. Concorda comigo que o 1 está igual ao x aqui, ó, no mesmo lugar, entre o parênteses? Então, quando isso acontecer, você vai fazer o seguinte, você vai substituir no lugar do x, porque você não quer calcular o x, não quer achar a sua raiz, que número que vai satisfazer aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes x. Aqui o x vale 1. 2 vezes 1 menos 3. Aí você faz a conta. Aqui você não pode errar, né? Primeiro você resolve a multiplicação. 2 vezes 1, 2, menos 3. 2 menos 3, sinais diferentes, subtrai, sinal do maior. 2 menos 3, 1. O sinal do 3 é maior, resposta, menos 1. Vou botar aqui só para a gente ir percebendo a diferença. Menos 1 é a resposta da minha f de 1. Vamos fazer a mesma coisa para a f de 2. Aonde tem um x, eu vou chamar de 2. Ó. Então, eu vou calcular aqui, ó, a f de 2. Beleza? Ó, 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1 mais 1. Então, quando eu substituo o x por 2, eu vou achar minha correspondência aqui, ó, a minha raiz vai ser 1, beleza? O meu valor do x, né? f de menos 3, mesmo processo. Aonde tem x, eu vou chamar de menos 3. Onde tem x, eu chamo de menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes menos 3, sinais diferentes, você multiplica, sinal de menos. Menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. Então, quando eu substituo por menos 3, eu acho menos 9. f de x igual a 1, vou fazer de roxo. f de x igual a 1. Atenção que aqui ele não está pedindo para você calcular a f de 1. Ele está pedindo para você calcular a f de x igual a 1. Então, todo esse valor aqui, ó, olha aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3. Todo esse valor aqui vale 1. Então, o resultado da minha função vale 1. Então, você vai colocar assim, ó, 1 igual a 2x menos 3 e não substituir o x por 1. Aí, como é que você resolve aqui? Ó? Menos 3 passa a letra de um lado, o número do outro. Menos 3 passa para lá, mais 3. 1 mais 3 igual a 2x. 3 mais 1, 4, igual a 2x. X igual a 4 sobre 2. X é igual a 2. Ou seja, quando você chama a f de x igual a 1, você encontra como resultado o 2. Quando você calcula a f de 1, que é onde você calcula o x igual a 1, você substitui o x por 1, você encontra menos 1. Beleza? Vamos calcular então aqui, ó, a f de x igual a 0. Mesmo processo. 0 igual a 2x menos 3. Menos 3 passa para lá, igual a 3. 3 igual a 2x. X é igual a 3 sobre 2. Agora vamos calcular a f de 0, onde eu vou substituir o x por 0. Agora sim eu substituo o x por 0. Vou fazer de marrom. Vamos lá. 2 vezes 0 menos
3. 2 vezes 0, 0. 0 menos 3, resposta menos 3, beleza? Então essa foi a intuição, a parte intuitiva aí de função afim, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre domínio, contradomínio. Vamos falar sobre a parte gráfica também, a parte lá do gráfico da função do primeiro grau, beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário e é isso daí. Até a próxima. Fui!